Meu nome é Marcos, e esse é o canal Contando as Escrituras. Você já parou para pensar sobre os segredos ocultos que a Bíblia guarda? Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora, pois hoje vamos desvendar os mistérios chocantes da nossa verdadeira história, revelados no livro de Enoque, banido da Bíblia. Prepare-se para ter sua mente aberta e sua visão do mundo completamente transformada. Neste vídeo, você descobrirá segredos há muito tempo escondidos, que irão abalar suas crenças e te deixarão perplexo. Acompanhe-me nessa jornada de descobertas, enquanto mergulhamos nas páginas proibidas do livro de Enoque e desvendamos a verdade sobre nossa origem, civilizações antigas e até mesmo a existência de seres extraterrestres. Este é um convite para os curiosos, para aqueles que buscam a verdade além do que nos foi ensinado. Não perca a oportunidade de expandir seus horizontes e conhecer uma perspectiva completamente nova sobre a história da humanidade. Enoque, conforme a narrativa bíblica, foi uma figura notável. Ele foi bisneto de Adão e bisavô de Noé, e sua vida foi marcada por uma devoção sincera ao Senhor. Enoque também foi o pai de Matusalém, que deteve o registro de longevidade, vivendo por mais de 3 séculos. Durante seus 365 anos na Terra, Enoque gerou diversos descendentes. Uma das características mais notáveis de Enoque é que ele foi uma das únicas 2 pessoas na Bíblia que foram diretamente levadas ao céu, escapando completamente da morte. Esta passagem extraordinária ocorreu de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. O termo levado sugere uma espécie de arrebatamento, de forma semelhante ao profeta Elias. Ao longo de sua vida, Enoque caminhou com fé, o que fez toda a diferença em sua jornada. Independentemente das situações, ele confiou e obedeceu ao Senhor. Essa fé profunda e obediência resultaram em um profundo amor de Deus por Enoque. A experiência de Enoque com a morte é amplamente abordado em tradições judaicas e cristãs. Ele é frequentemente considerado o autor do Livro de Enoque e é chamado de escriba do julgamento em várias passagens do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de Lucas, a Epístola aos Hebreus e a Epístola de Judas. Enoque é venerado como um santo tanto na Igreja Católica quanto na ortodoxia oriental e ocidental. Enoque foi um pregador famoso, e sua mensagem central estava relacionada ao julgamento divino contra a humanidade. Seu ministério desempenhou um papel crucial como precursor do ministério de Noé, o pregador da justiça e construtor da arca. Em um mundo marcado pela injustiça e impiedade, a coragem de Enoque ao proclamar o julgamento de seus contemporâneos era notável. Para conhecer mais detalhes sobre a vida e as experiências sobrenaturais dessa figura mística, é necessário direcionar nossa atenção para os livros apócrifos atribuídos a Enoque. No entanto, é importante notar que a descoberta desses livros ocorreu no final de 1946 e início de 1947, quando adolescentes beduínos pastoreavam suas cabras e ovelhas nas proximidades. Em um antigo assentamento situado na costa noroeste do Mar Morto, naquilo que hoje é conhecido como a parte ocidental, a descoberta dos textos indicados a Enoque ocorreu de maneira surpreendente. Um dos jovens pastores, enquanto cuidava de suas ovelhas, encontrou uma abertura na lateral de um penhasco e, ao lançar uma pedra nessa abertura, foi surpreendido pelo som de algo se quebrando. Ele e seus companheiros planejaram explorar a caverna e, para sua surpresa, encontraram uma coleção de grandes jarros de barro. Foram 7. Esses jarros continham pergaminhos feitos de couro e papiro. Posteriormente, um negociante de antiguidades adquiriu esses pergaminhos, que acabaram nas mãos de vários estudiosos. Esses eruditos estimaram que os textos tinham mais de 2.000 anos de idade. Com o tempo, a notícia da descoberta se manteve, atraindo a atenção de caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos. Eles desenterraram coleções de milhares de fragmentos de pergaminhos adicionais em 10 cavernas próximas. Juntos, esses fragmentos formam entre 80 e 100 manuscritos. Esses manuscritos incluíam o chamado Livro de Enoque, que era composto por 5 livros: o Livro dos Relógios, as Parábolas, o Astronômico, as Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque. No entanto, é importante notar que o Livro de Enoque é considerado duvidoso e foi excluído dos cânones das escrituras judaicas e cristãs.
Sua descoberta proporcionou um insight interessante sobre antigas tradições e textos religiosos. Os pergaminhos do Mar Morto, que datam de aproximadamente 300 a.C., alguns séculos antes de Cristo, revelaram informações valiosas sobre os textos designados a Enoque. A Igreja Ortodoxa Etíope e a Igreja Ortodoxa Eritreia incluem um livro em suas cânones das Escrituras chamado Judas, que faz referência a Enoque como o sétimo após Adão. Além disso, o Novo Testamento faz menção aos pergaminhos do Mar Morto e contém alguns fragmentos do livro de Enoque em idiomas como aramaico, grego e latim. Esses fragmentos comprovam que o livro de Enoque foi conhecido por alguns judeus e pelos primeiros cristãos do Oriente, influenciando suas opiniões e práticas. Os pergaminhos do Mar Morto também contêm outros textos relacionados ao livro de Enoque, como o livro dos gigantes, o livro do jubileu e o livro das luminárias celestiais. Esses textos analisam temas e histórias semelhantes ao livro de Enoque, incluindo os anjos caídos, os nefilins, eventos apocalípticos e os segredos celestiais. O livro de Enoque é dividido em 5 seções, cada uma abordando aspectos dessas diversas temáticas e oferecendo uma visão única das referências e tradições da época em que foi escrito. No primeiro livro, o Livro dos Vigilantes, são apresentadas várias narrativas, cada uma com seu próprio tema e estilo. Ele explora a história dos nefilins, uma raça de gigantes criada pelos anjos caídos que se acasalaram com mulheres humanas ao chegarem à Terra. O livro também descreve o julgamento dos anjos caídos e de sua progenie por Deus e seus anjos. No segundo livro, o Livro das Parábolas, encontramos 3 parábolas que falam sobre a chegada do Messias, o Filho do Homem, que julgará os maus e recompensará os bons. Este livro contém algumas das primeiras alusões à ressurreição dos mortos e ao julgamento que ocorrerá no fim dos tempos. No terceiro volume, o Livro das Luminárias Celestiais, os leitores podem explorar um guia intrigante para os mistérios dos céus. Ele explica como o movimento e as operações do Sol, da Lua, das estrelas e de outros corpos celestes afetam o ciclo do dia e da noite, as estações e os anos. Além disso, ensina a usar o calendário celestial para seguir as regras de Deus. No quarto livro, o Livro das Visões de Sonhos, Enoque descreve 2 visões extraordinárias que o levam a uma jornada sem tempo e sem espaço. Na primeira visão, ele testemunhou a criação do mundo, o surgimento dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e a subsequente revolta dos anjos. Ele observa a profanação do mundo, que nunca é revertida, até que presencia a libertação de Adão e sua família, seguida por um vasto dilúvio que purifica o mal. Na segunda visão, Enoque contempla a trajetória de Israel, desde a sua saída do Egito, a conquista de Canaã, a ascensão e queda dos reis, o exílio e, finalmente, a restauração. Ele vislumbra a chegada do Messias e o julgamento final das nações. Nessa visão, também é revelado um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitarão eternamente. Essas visões estão repletas de símbolos e mistérios, revelando o plano secreto de Deus para sua criação. O livro contém visões e representações de lugares e seres celestiais, tornando-o único em sua profundidade e significado. O manuscrito de Enoque, às vezes conhecido como Enoque I, é uma parte fundamental da Epístola Genérica. O quinto livro contém um tesouro de conhecimento e compreensão que Enoque legou aos seus filhos e àqueles que o seguiram. Composto por várias cartas de Enoque, o livro oferece conselhos, advertências e inspiração aos leitores. Enoque também compartilha algumas de suas profecias e visões, incluindo aquelas relacionadas ao surgimento do Anticristo, à tribulação e à ressurreição dos mortos. Além disso, Enoque faz uso de especificações de suas próprias obras, como o Livro dos Vigilantes e Parábolas, e também se baseia em fontes externas, como o Livro de Noé e o Manuscrito dos Gigantes. O manuscrito de Enoque começa com um alerta à humanidade sobre os anjos caídos que transformaram a terra em um lugar de maldade, derramamento de sangue e feitiçaria. Os primeiros registros dos escritos proibidos de Enoque datam de cerca de 300 a.C., com os registros mais recentes datando de cerca de 100 a.C. É importante notar que o livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário.
revelando os segredos sobre os quais a igreja não fala, de acordo com os escritos antigos. Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato do trono de Deus. Também se falou sobre anjos caídos e o fato de que eles pecaram aqui na terra, porque se multiplicaram com mulheres terrenas e revelaram a elas segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava preparada. A investigação do livro provavelmente também foi influenciada pelo fato de que ele continha profecias sobre o próprio Cristo. A história dos vigilantes e dos nefilins é outra das histórias mais fascinantes e misteriosas do livro de Enoque. O que eles fizeram para merecer a ira e o julgamento de Deus? Quem eram eles? Deus encarregou um grupo de anjos conhecidos como de vigiar o planeta e seus ocupantes. Em hebraico, eles também são conhecidos como os filhos de Deus. Eles eram membros do conselho divino, formados por criaturas celestiais que serviam e adoravam o Deus Altíssimo. No entanto, alguns desses vigilantes foram contaminados. Eles tomaram a decisão de deixar suas posições celestiais e vir para o mundo, onde se casaram com mulheres e tiveram filhos com elas. Essas crianças, fruto do fruto entre anjos e humanos, significando literalmente os caídos. O termo nefilins também tem o potencial de sugerir que eles foram os resultados de abortos espontâneos ou nascimentos horríveis. Os nefilins não eram humanos comuns. Eles eram os homens poderosos da antiguidade, os heróis e guerreiros de lendas e mitos antigos. Eles também eram fonte de violência, maldade e conhecimento oculto na Terra. Eles oprimiam e devoravam a raça humana e causaram derramamento de sangue por toda parte. O livro trata os vigilantes e os nefilins como as origens do mal e a causa do dilúvio. Os vigilantes não apenas pecaram contra Deus, deixando a santa morada celestial e contaminando-se com mulheres humanas, mas também ensinaram aos seus descendentes e aos humanos várias artes e ciências proibidas, como guerra, astrologia, magia, feitiçaria e adivinhação. Eles corromperam a ordem natural da criação, introduziram o pecado e a morte no mundo. Deus não estava satisfeito com as ações dos vigilantes e dos nefilins. Enviou seus arcanjos como Miguel, Gabriel e Uriel para amarrar e aprisionar os vigilantes no abismo, um lugar escuro e sombrio de tormento, até o dia do julgamento. Ele também decretou que os nefilins e seus aliados humanos seriam destruídos por um grande dilúvio que cobriria toda a terra. Ele escolheu Noé, um homem justo e irrepreensível, para construir uma arca e salvar sua família e um par de todos os tipos de animais do cataclismo que se aproximavam. A história dos vigilantes e dos nefilins no livro de Enoque é fascinante e complexa, revelando muitos segredos e mistérios sobre o mundo antigo e o plano divino. Ela também levanta muitas questões e desafios para nossa compreensão da natureza e do papel dos anjos, da origem do mal e do relacionamento entre eles e a humanidade. Além disso, outra história fascinante e misteriosa do livro de Enoque é a história da jornada de Enoque. Enoque foi escolhido por Deus para ser o mensageiro e uma testemunha dos anjos caídos na justiça. Como Enoque foi levado ao céu e recebeu várias visões e segredos dos arcanjos, e como o livro de Enoque revela seu papel como profeta e mediador entre Deus e a humanidade. Enoque era um homem justo e irrepreensível que andava com Deus. Ele foi o 7º patriarca depois de Adão e o pai de Matusalém, o homem de vida mais longa da Bíblia. Enoque era tão agradável a Deus que não morreu, mas foi levado por Deus para o céu. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus, e depois não existiu mais porque Deus o levou. O livro de Enoque nos conta mais sobre o que aconteceu com Enoque depois que ele foi levado por Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser um mensageiro e testemunha dos anjos caídos, os vigilantes que pecaram contra Deus ao se encontrarem com mulheres humanas e produzirem os nefilins. Enoque também foi uma testemunha do remanescente fiel da humanidade que obedeceu a Deus e aguardava sua salvação. O livro descreve como Enoque foi levado ao céu por 2 seres angelicais gloriosos, que o acompanharam pelos 10 céus, cada um mais alto e mais esplêndido que o anterior. Em cada céu, Enoque viu diferentes maravilhas e mistérios e conheceu diferentes arcanjos que revelaram os segredos da criação, os reinos celestiais e muito mais. O livro de Enoque
É uma jornada fascinante pelos segredos antigos e mistérios divinos, revelando a história dos anjos caídos, dos vigilantes e de Enoque. Esse livro nos convida a explorar a riqueza do conhecimento espiritual. Ele nos leva a questionar, a buscar respostas e a mergulhar nas maravilhas da fé e da revelação. Compartilhe essa inspiração, como Enoque, que andou com Deus, e seja uma testemunha da sabedoria oculta. Deixe um like, compartilhe com os curiosos e inscreva-se para mais conhecimento transcendental. Assista ao vídeo Quem são os dois anjos mais misteriosos da Bíblia? E descobrimos mais sobre essas figuras enigmáticas que moldaram a história da humanidade e da fé. A sabedoria está ao alcance daqueles que buscam, então, junte-se a nós nessa jornada de descobertas.